dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso PodFasp, o podcast mais jovem, mais militante, mais intelectualizado, mais acadêmico da cidade de Cajazeiras. Sou o professor Herbert Melo e é com grande alegria que eu recebo hoje duas pessoas maravilhosas para que a gente possa fazer esse debate, essa discussão de um assunto tão importante, tão atual e fonte, evidentemente, de um debate na sociedade brasileira que há muito a se discutir. Estou aqui, né, com eles, duas figuras maravilhosas, dois acadêmicos, dois doutores, a doutora Laênia Angélica Andrade Lopes, doutora, viu, minha gente? Nutricionista pela Universidade Federal da Paraíba, especialista há 12 anos, tem mestrado e é nossa coordenadora do curso de nutrição, como também professora da Faculdade São Francisco da Paraíba. E ao meu lado, né, terminando o doutorado, mestre Leonardo Figueiredo de Oliveira, que concluiu o curso em 2005 pela Universidade Federal, onde ele é professor também titular, mestre em sistemas agroindustriais e está fazendo o seu doutorado pela Universidade de São Caetano em administração. Duas referências para discutir esse tema. Acredito que é um tema que vai mexer com os corações e com as mentes e com a comunidade acadêmica da Faculdade de São Francisco. O tema, para você que está em casa, se segure aí na sua cadeira, se segure aí no seu fone de ouvido. O tema é discriminação do aborto, uma visão sobre a saúde da mulher e os aspectos legais na legislação brasileira. Salve, salve, sejam todos bem-vindos. E aqui a gente tem hora para começar, Léo, mas não tem hora para terminar. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite, professora Laênia. Quem aqui quer começar com boa noite? Professora Laênia, dá honra. Vamos deixar as damas. Obrigada. As nossas damas. Bem-vinda, Laênia, ao Obrigada. nosso PodFasp. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um assunto de extrema importância e que é hoje um problema de saúde pública, né? E que não podemos fechar os olhos, mas queria agradecer o convite, inicialmente, de poder estar aqui debatendo esse assunto com vocês. Tá aí a professora Laênia Lopes, já na sua apresentação inicial. Bem-vindo, professor Leonardo Figueiredo, ao nosso PodFasp, que vai entrar para a história não só da nossa faculdade, mas para toda a região, para o Alto Sertão Paraibano, que não dizer para o Nordeste inteiro. Boa noite, bem-vindo, meu amigo. Bem, boa noite a todos. Para mim é uma honra, né, poder participar, né, desse primeiro PodFasp, ao lado, né, de pessoas de um currículo tão invejável, né, a professora Laênia, né, abrilhantando aqui esse debate, essa conversa, né, o professor Herbert Melo conduzindo, né, esse nosso diálogo de um tema que de fato é muito importante, né, muito relevante e vem ganhando um relevo muito grande, não só na perspectiva jurídica, né, devido a algumas decisões mais recentes, né, a alguns posicionamentos que vêm se consolidando, né, como também pela própria questão social, porque o aborto hoje é algo que vai além de uma questão de saúde pública, né, vai de encontro a uma questão que é social. E é importante discutir, né, é importante trazer novos olhares, né, para essa temática. Eu vou logo, assim, direto ao que eu quero. Eu quero saber, Laênia, como foi a sua jornada até chegar à FASP? E eu quero depois que o professor Leonardo também fale sobre isso. Como é que nós tivemos a sorte de tê-la lá como uma das professoras e coordenadoras dessa instituição que vem crescendo e que vem, ao longo do tempo, na construção da nossa professora Vera, se tornando uma referência em educação no Alto Sertão Paraibano. Como foi? Você estudou em Souza, foi para João Pessoa? Como foi? Isso. Vem de família, já tem doutoras na família. Qual foi sua inspiração? Pois é, na verdade, minha geração é a primeira que vem conquistando esse prazer, né? Esse benefício da graduação. Meus pais, tios, não tiveram essa oportunidade. Eu e meus primos é que fomos os primeiros a ter a oportunidade de fazer universidade, de fazer uma graduação.
meus pais... meu pai não terminou nem o ensino fundamental. Minha mãe, graças a Deus, terminou o ensino médio, mas a graduação veio, na verdade, na nossa geração. E tive a oportunidade de ter bons estudos na cidade de Sousa. Sempre vivi em Sousa até o final do ensino médio. E aí... fui um pouco... Sempre tive essa mente um pouco mais ambiciosa de querer voar mais alto, né? João Pessoa. Pois é. E aí, é bem engraçada a minha história, porque eu passei em 2 vestibulares. Na época, eu passei em enfermagem para Cajazeiras e nutrição para João Pessoa. Mas eu queria ir embora. E eu escondi de todo mundo que a data da pré-matrícula de Cajazeiras, justamente para eu não ter que ir fazer e o pessoal ter que me obrigar a ficar. Isso deu uma confusão depois. A nutróloga falou mais alto. Foi. A nutrição falou mais alto. E aí eu acabei não fazendo a pré-matrícula aqui justamente para eu não ficar e fui mesmo para João Pessoa. Quer dizer que você disse aos pais que perdeu a matrícula, e, enfim. Pois é, na verdade minha irmã, meus pais já faleceram, e aí era eu e minha irmã, e aí eu disse foi com minha irmã que eu tive que me acertar. Mas no final deu certo, terminei minha graduação, tive algumas experiências profissionais antes de... mas assim, toda a minha vivência na graduação sempre foi voltada à pesquisa. Eu sempre tive essa busca pela pesquisa, pela docência, apesar de eu eu ter tido a oportunidade de viver todas as áreas da graduação. Vivi a extensão, vivi a iniciação científica. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. E aí fiz... minha primeira vivência na saúde pública, eu trabalhei com o NASF e aí eu fiz uma especialização em saúde pública na Universidade Federal da Paraíba. Tive essa oportunidade e essa especialização ela foi um divisor de águas, porque ela me fez visualizar uma realidade que até então era um pouco desconhecida para mim, né? Que é o Brasil real. Existe o Brasil ideal e existe o Brasil real. E a gente teve uma vivência muito bacana de ter nessa especialização, trocar experiências entre profissionais de como realmente a saúde pública ela é vivida no Brasil. E aí, depois fiz meu mestrado na Universidade Federal da Paraíba, eu tenho um mestrado em nutrição, e posteriormente fiz o meu doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. E aí, então, decidi retornar à minha cidade natal. Voltei ao sertão e surgiu essa oportunidade de coordenar o curso de nutrição da FASP. E para mim foi uma honra aceitar esse convite da nossa mantenedora, professora Vera. E até então, eu estou na FASP desde 2021, julho de 2021. Estamos lá na docência, né? E na coordenação. E né? na coordenação, exatamente. Estamos coordenando o nosso curso. Fazendo gestão e fazendo... E tem dado certo. Graças a Deus, nosso curso tem crescido. Passamos por um processo de reconhecimento de curso, conseguimos nota 5 pelo MEC. Então, estamos trabalhando para oferecer uma melhor qualidade de ensino possível para os nossos alunos aqui no Sertão. Pronto, Laínia agora colocou, né, um resumo. Se for para falar mesmo, Laínia, a noite inteira falando. Com certeza. O professor fala, viu? As lembranças. E a vida da gente é um livro. É um ciclo. E vamos para o nosso querido professor Leonardo. E o professor Leonardo? Como foi essa história? Hoje está sentado aí na cadeira hoje, né? Formado em Direito, professor, coordenador, também sousense. Como foi a sua trajetória, meu amigo? Eu diria que eu fiz um percurso inverso, né, ao de Laínia, porque, pelo contrário, eu não tinha ambição de sair, né? Eu
eu sempre quis ficar em casa e sempre tive uma paixão muito grande, né, pelo direito. E tive a sorte de ter um curso de direito na minha cidade, né, e, enfim, toda a comodidade de ter ali a família perto. Então, isso pesou muito. Prestei, né, meus vestibulares para direito. Consegui aprovação em ambos, né, em Campina Grande e outra em Souza, mas optei por ficar em casa, né, porque a comida da mãe a gente esquece, né? Então, fiz o curso de Direito, mas durante meu período na academia, eu já lecionava, né, porque eu nasci como professor dos cursinhos pré-vestibulares, né, no próprio ensino médio, né, e somente depois, né, bem que eu concluí o curso de Direito, foi que eu consegui, né, me engajar no ensino universitário, inicialmente, né, como substituto na UFCG. Depois de 2 anos eu consegui me efetivar, e daí fui passando por outras experiências em outros locais, lecionei, né, em algumas instituições, tendo conseguido chegar à FASP, né, em 2013. 2013 foi o ano em que eu recebi o convite, né, do nosso querido professor Joaquim Alencar para integrar esse quadro tão importante, né, que é a equipe de Direito da FASP. E agora, mais recentemente, né, há 2 meses atrás, recebi o convite da professora Vera, né, para assumir a coordenação do curso de Direito, algo que me honrou muito, porque, de fato, foram nomes de peso que passaram, né, pela cadeira de coordenação do curso. O professor Joaquim Alencar, que todos nós conhecemos, fez um trabalho excelente, ele levou o curso a um patamar muito alto. Então, assim, para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande assumir, né, o curso de Direito da FASP, que é tão conhecido na região, presta um serviço tão relevante, né, aqui não só para Cajazeiras, como para a região inteira. E assim, com o apoio, né, de toda a equipe, né, de todo o corpo docente, com o apoio, né, dos colegas coordenadores, né, de todo o corpo de funcionários, a gente está tentando melhorar o que já estava bom, né? A gente está tentando trazer, né, fazer o nosso diferencial para afirmar, né, ainda mais o curso de Direito. Mas é basicamente isso, né? Eu nasci em Souza e decidi ficar em Souza, né, porque as circunstâncias da vida, elas me permitiram, né, permanecer na minha cidade. São escolhas, né? Isso. Professor Leonardo, são escolhas, né? Há quem prefira, né, a distância e há quem prefira o aconchego de casa. São escolhas que a gente faz. Que bom tê-los aqui. E eu queria ouvir um pouco de cada um para saber como é que isso funciona, para saber como é que vocês chegaram aqui. Que é para você que está em casa, você internauta que está aí acompanhando o nosso podcast, não imaginar que estão aqui à toa. Estão aqui porque são 2 referências na educação do Alto Sertão Paraibano, acho que do Nordeste brasileiro de modo geral. Sem exagero, viu? E sem puxar aqui nada mais do que a verdade. A nossa região e a nossa faculdade, né, trabalha com gente muito boa. E é para isso que vocês estão, para responder o tema do nosso bate-papo, do nosso PodFASP de hoje. A ministra Rosa Weber, ela postou em sua pauta no Supremo Tribunal Federal, postou, colocou, apresentou, enfim, um dilema que afeta a consciência do brasileiro de modo geral e diferente também. Porque é um tema delicado, é um tema que mexe com a questão moral, com a questão religiosa, com a questão política, com a questão histórica. E nós estamos vivendo um momento no Brasil de uma dicotomia nunca antes vista. Ou há uma ideia de liberdade muito radical, ou uma ideia de conservadorismo muito radical, sem levar em consideração os personagens dessas histórias. Sabemos que o Brasil é um país em que o aborto, de certa forma, o aborto ilegal, é mais comum e mais cotidiano do que a gente imagina. A professora Laine usou uma frase muito bacana, que é do Machado de Assis, quando falou Brasil real e ideal, mas Machado chama Brasil real e Brasil oficial, certo? Então, esse tema entra nisso. Qual é o Brasil real e qual é o oficial? E como a gente pode tratar isso? À luz da saúde, à luz da visão da mulher, e a visão do direito em si, como isso pode ser tratado ou resolvido, o que é permitido, o que não é, o que é exagero, o que não é. Então, o tema que nós escolhemos para esse nosso primeiro podcast é um tema polêmico. Para você que tem em casa, você que é nosso aluno, você que não é, já vai se acostumando com os debates, porque é assim que a academia faz. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham,
né? É um tema realmente delicado, é um tema bacana, dá para se divertir um pouco com ele e dá para aprender muito com ele. Dá. O tema é discriminação do aborto. Uma visão sobre a saúde da mulher e os aspectos legais na legislação brasileira. Tema que nas últimas semanas esteve aí na pauta, né? Não só dos noticiários, mas também acredito que no dia a dia das famílias brasileiras. Alguém quer começar? Alguém quer falar? Alguém quer colocar o dedo na ferida? Eu quero começar. Laínia quer começar? Inicialmente, a gente tem que discutir 2 temas. Existe a descriminalização do aborto e existe a legalização do aborto. Isso. Porque hoje, cometer um aborto é crime. Então, uma mulher que entra num sistema de saúde por querer fazer um aborto ou por ter feito um aborto clandestinamente e teve complicações e procura um hospital, ela pode ser presa por isso. Então, existe essa questão legal. E existe outra pauta que é a legalização. Essa mulher que quer, de forma legal, fazer esse procedimento. Então, são 2 pautas que estão sendo discutidas, né? Então, a gente precisa ter essas 2 visões, né? Que isso vou deixar também meu amigo Leonardo discutir, que é da parte do direito. Que, assim, essa questão da criminalização do aborto vem desde 1940, né? Quando a mulher não podia nem votar. Olha a parceria, olha que parceria bacana, né? É um assunto extremamente polêmico. Então a mulher ela tinha poucos direitos. Eu não sabia, quer dizer que se você... Agora, me perdoe, sem querer tomar o pensamento da professora. Então, se eu, no caso, mulher, praticar um aborto e procurar ajuda no SUS... Ela pode ser presa. E já aconteceu. Por tentativa? Por ter feito ou por ter tentado. Ela pode ser algemada. Consumado ou tentado. Ou tentado. Ela é presa. Ela responde processo por isso. Porque é um crime. De acordo com o Código Penal, ela é crime. Sim. Então, assim, olha a posição que nós temos colocado a mulher. Então, primeiro a gente precisa pensar por esse ponto, né? Então, não confundir bastante com o aborto delicado. Involuntário, né? Não confundir com aborto involuntário, né? O que pode acontecer? Não. Aborto involuntário não. É o aborto provocado. Provocado. Exatamente. Provocado. Para a legislação brasileira, o aborto, né, espontâneo, ele não repercute. Ele não produz qualquer efeito, né? Então, o que se discute é a questão do aborto doloso, né? Provocado. E, assim, é interessante destacar que isso afeta não apenas mulheres, não é só a discussão sobre o direito da mulher, mas é também a discussão sobre o direito da mulher negra e que tem menos idade, que é potencialmente, né, vítima, né, ou seja, tem mais potencialidade para figurar como vítima desse tipo, né, de prática, né, ou de atuar como autora de aborto. Então, tem umas questões aí que vão além... Tem questões sociais envolvidas. Essa colocação do professor foi excelente, porque, assim, a gente já segmenta. A gente já coloca... com certeza. Porque, assim, entendo eu que a mulher rica, com condições, ela deve, ou ela vai, ou ela pratica o aborto, acredito eu, com acompanhamento, né, especializado. Eu estudando a respeito... Não tenho estatística nem dados, mas... Existem dados. Pronto. Então, assim, o aborto ele se concentra nas principais capitais, como São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza. Então, nessas capitais é que as clínicas clandestinas elas atuam mais. Mas, assim, esse ponto que Leonardo tocou é bastante importante, porque existem pesquisas que apontam que as grandes personagens e praticantes do aborto são mulheres pobres, periféricas e negras. Então, assim, é o Brasil real que a gente estava falando no início. Então, no início do podcast, Herbert fez uma pergunta para mim, se eu era a favor do aborto. Eu ia perguntar ao vivo aqui na hora. Ele me perguntou. E aí, minha resposta como pessoa é, tipo,
Laíne, você praticaria o aborto? Eu não praticaria. Mas, assim, eu sou uma mulher independente, tenho condições econômicas de gestar, eu tenho uma estrutura familiar sólida, e então tudo me favorece a prosseguir com uma gestação, mesmo que o meu parceiro ele não queira, certo? Mas aí é muito fácil responder dessa forma, que eu não abortaria. Mas aí a gente precisa pensar numa mulher, e aí eu estou falando numa mulher maior de idade, fora os casos de mulheres menores de 19 anos. Então, assim, a gente tem uma pesquisa de 2021 que mais de 50% das mulheres que cometeram aborto, elas tinham menos de 19 anos. Então, assim, é mais de 50% dessas mulheres que cometeram aborto. Então, eram menores de 19 anos. Então, a gente tem adolescentes cometendo aborto. E aí, a gente precisa pensar quem são as atrizes desse ato. São mulheres pobres que muitas vezes dependem financeiramente do marido, ou que apanham do marido, ou que não tem marido, ou que tem mais de um filho e não tem condições de ter mais um filho. Então, são N situações socioeconômicas e que levam ela a cometer tal ato. Então, é interessante porque não é um ato que a mulher gostaria de cometer, é um ato de desespero, é um ato é uma coragem com desespero, pensando o que é que eu vou fazer. Então, é uma mistura de vergonha com preconceito que ela vai enfrentar por estar gestante. Então, a mulher, ela, quando comete isso, ela é vista como criminosa, certo? O crime por estar gestando um ser não pode contar para ninguém e, novamente, porque não tem condições de levar essa gestação adiante e por querer interromper. Então, assim, a gente é um assunto extremamente complexo porque mexe na condição socioeconômica no Estado brasileiro, na verdade. Deixa eu tentar provocar vocês, provocar a conversa. Deixa eu tentar tirar um pouco mais. Questões sociais influenciam? Influenciam. Questões econômicas influenciam? Uhum. Sim. E religiosas questões também. religiosas influenciam. E questões culturais. Também. A gente tem, por exemplo, um Brasil hoje em que a cultura, de certa forma, ela não contribui. A educação, de modo geral, ela não contribui para que a mulher tenha um cuidado. A gente, às vezes, questiona sobre os usos dos anticoncepcionais, dos métodos contraceptivos. Mas a gente tem um universo de meninas, inclusive na idade que você citou aí, que não tem a menor noção, nem de como usar, nem de ter acesso. De um dia uma camisinha, por mais que os órgãos da saúde ofereçam, mas elas não têm o conhecimento, como é que elas vão ter acesso a isso? Você vê que a discussão vai se afunilando, né? E a própria concepção que se arraigou, né, ao longo do tempo na própria formação social, aquela concepção baseada no machismo, né, no patriarcalismo, que inclusive nos conduziu, né, de uma forma geral, aquele pensamento absurdo de que a menina negra que mora na periferia, né, ela é, digamos, uma pessoa com um aspecto sexualizado e que ela, obviamente, não tem o direito, né, de escolher entre gerar ou não o filho. Mas, na verdade, todas essas questões, né, sociais que Laíne, obviamente, já tratou aqui, influenciam. São apresentadas, né, ao tema. E só complementando, há dados mais estarrecedores, porque se a gente for observar direitinho, segundo a PNA, né, a Pesquisa Nacional do Aborto, nós temos dados absurdos de que, por exemplo, estima-se que a mulher, a menina negra que mora na periferia, ela tem 46% mais de chance de abortar do que, por exemplo, mulheres em outras condições. Outro dado que a gente pode citar também é, por exemplo, levando em consideração, né, essas mulheres que se encontram em tal situação de vulnerabilidade, até os 40 anos, mulheres pobres que vivem na periferia,
a tendência, a perspectiva é de que 1 em cada 5 ou já abortaram uma vez ou 2, pelo menos. Meu Jesus. Na verdade, é 1 em cada 7. Não, nesse caso, as brancas. Sim. Né? Segundo a No PNA, geral, isso. No geral, é 1 em cada 7. Ou seja, o Jesus. percentual é Já maior. 20%. Se você for observar... Quer dizer que na prática está acontecendo. Na prática, tá acontecendo. a verdade é essa. O aborto, independente dele ser legalizado ou não, ele acontece. Sim. Certo? Isso não, o fato dele não ser legalizado Não não vai significa impedir que as que mulheres não está deixem de acontecendo. abortar. Isso. A verdade é essa. 1 em cada 7 mulheres, elas abortam no Brasil, até os 40 anos. E, em torno de 20% acontece o aborto de repetição, ela aborta novamente. Mas isso é um número assustador. Isso é um número E absurdo. eu trago outro dado assustador. A morte materna por aborto é a 4ª causa de morte materna. Ela só nossa perde para hipertensão, infecção e hemorragia. Quer dizer que está entre os E aí, índices pegando de- a deixa de Laênia, a cada 28 mulheres que são internadas, né, por questões de aborto clandestino, complicações, uma morre. Que é um número elevado também. Né? Então, assim, é um tema que merece atenção, assim, pelos múltiplos aspectos que contempla. Então, assim, a gente percebe uma apatia por parte de grande parte da sociedade, por questões religiosas, né, de certos tabus que existem, preconceito, essa concepção social que se criou, né, de uma sociedade extremamente machista, patriarcal. Enfim, e um desinteresse público. A gente percebe uma certa apatia por parte do Estado. Porque muitas dessas meninas que são vítimas de violência e que procuram os meios legais não são atendidas. Então, o que é que acontece? Quando você não recebe um amparo por parte de quem tem a obrigação de amparar, Aí, meu amigo, é terra de então você ninguém. busca o quê? O ilegal, você busca o terra de ilícito. E aí os abortos clandestinos crescem, consequentemente, né, as ofensas à integridade física, à saúde. E isso nós não estamos dando nomes a essas pessoas. Existem N histórias Invisíveis, absurdas. os invisíveis. É, Tem um e caso. Pode concluir lá. a gente teve um caso. Eu ia trazer o caso do Pernambuco. Isso. Mas a menina não era do Pernambuco. Ela veio fazer o aborto em Pernambuco porque o seu estado não fez. Ela tinha Uma 10 decisão anos. judicial em Ela tinha 10 anos. 10 anos. Foi estuprada pelo tio. Isso. Por ironia e os Ela é do fatos... Espírito Santo. Olha só. E os fatos são os fatos. Ela foi estuprada de novo Isso. por outro parente. E os conservadores fizeram Mas ela todo tinha, o movimento... pela lei, ela tinha o direito agora. Pronto. de abortar. Aí entra E aí eu vou aproveitar o gancho o direito. para esclarecer de uma vez por todas o seguinte. Porque o Código Penal, ele criminaliza o aborto do artigo 124, né, ao 126. No 124, criminaliza o que a gente chama de autoaborto, né, e o aborto consentido, ou seja, provocar aborto em si mesmo, né, ou consentir que outrem lhe o faça. Então, a mulher que produz as manobras em si ou permite que um terceiro faça, ela deve responder nos termos do 124. E ainda outras 2 situações, que é o aborto provocado, né, por terceiro, sem o consentimento da gestante, que é a pior forma, é a forma mais gravosa, e o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante, né, que está lá no 126. Agora, é importante destacar que o que se discute aqui não é que o aborto ele vai ser descriminalizado. Ninguém busca aqui, né, com essa conversa ou debate, convencer, né, vocês, as pessoas de uma forma geral... Não, nós estamos debatendo aqui a rigor da lei e da ciência. A aceitarem que o aborto, de uma forma geral, tem que ser, né, descriminalizado, porque, de fato, o próprio Código Penal, que criminalizou, também aponta aquelas situações ou hipóteses em que o aborto é permitido, em que o aborto é legal. Por exemplo, o Código Penal de 40, né, ele descreveu 2 situações em que o aborto é permitido, lá no 128 do CP. A primeira situação é a do aborto necessário, né, também chamado de profilático, né, preventivo, terapêutico. É aquela situação em que se permite, que, por exemplo, que o médico produza o aborto para salvar a vida da gestante. Né? Então, a gente está diante de um excludente de licitude, que é o estado de necessidade. quem escolhe é o médico ou é a própria família, a gestante? Quem é que escolhe? Não, Na situação de risco. É apenas uma provocação.
A mulher está numa situação como essa. É a própria mulher que decide? É o médico? É Não, a família? nesse caso especificamente do aborto necessário, né, levando em consideração a capacidade da mulher, ela é quem tem que decidir. Se ela quiser Agora, no caso de estupro, sendo ela incapaz, aí os representantes é que devem decidir. Porque suprem a falta ou a falha, né, de consentimento que ela possui. E a segunda situação em que se permite o aborto é exatamente a do aborto sentimental, né, também chamado de humanitário, ético, que seria aquela questão em que a gravidez resulta de estupro, né, nos termos lá do artigo 213 do Código Penal. Bem, e recentemente, né, para deixar bem claro, além dessas duas hipóteses legais, lá do 128, o STF, né, em 2012, reconheceu também, tá, que não há aborto, ou pelo menos não se criminaliza o aborto nas situações em que o aborto ocorre quando o feto é anencéfalo. Inclusive havendo, né, regulamentação própria específica. Para isso. Foi pacificada há pouco tempo. Desde 2012. Né, desde 2012, inclusive, o próprio STF, né, criou uma súmula vinculante para abolir, né, qualquer tipo de posicionamento em contrário. Então, hoje, nós temos, né, reconhecidas 3 hipóteses, né, 3 situações em que o aborto é permitido. O legislador criminaliza, mas, ao mesmo tempo, o legislador, né, o próprio Poder Judiciário, reconhecem situações em que se permite a prática do aborto. O problema é que o direito ele nem sempre evolui junto com a sociedade. Então nós temos um Código Penal lá de 40, ainda bastante influenciado por uma sociedade machista, patriarcal, que entendeu que só se pode, né, desconsiderar a prática de aborto quando há risco de morte para a gestante ou nas situações em que a gravidez resulta de estupro. Somente muito tempo depois é que surgiu a questão da anencefalia e isso tornou-se um debate mais profundo a ponto de o próprio Poder Judiciário reconhecer. E hoje, né, e aí a gente volta para pauta, né, que o Herbert inicialmente propôs, hoje o Judiciário dá mais um passo para descriminalizar mais uma situação em que o aborto, a prática do aborto, ela é possível. Porque, inclusive, a equipe médica também pode ser criminalizada por ter participado do ato, né? Não só a gestante, mas a equipe médica também pode ser criminalizada. Na situação que você citou, da menina de 10 anos, né? 10 anos. Eu acho incrível assim, uma decisão judicial atentar contra a lei. Porque pelo simples fato de a menina ter sido vítima de um estupro, aquilo ali, do ponto de vista legal, já isentava completamente tanto a família como a própria, né, o próprio médico ou profissional que viesse a proceder ao aborto. Mas eles levaram uma multidão. Mas ainda assim, para que você veja como a questão ideológica, ela por vezes contraria até o que o próprio texto legal estabelece. Eles levaram a horda. Eles levaram a multidão para frente do hospital. Isso. A questão ideológica... Fizeram pressão na menina, na família, num escândalo sem precedentes. Quando, do ponto de vista legal, a prática era permitida. Agora, olha que absurdo. Então, nós estamos vendo um paralelo. Né? O multiverso já chegou. Um deputado chamado Felipe Barros, do PL, ele recentemente puxou novamente essa discussão, esse debate na Câmara dos Deputados, dizendo que até mesmo as crianças... fruto do estupro, não deveriam ser abortadas. De que a mulher, a moça, em qualquer circunstância, deveria dar à luz aquilo. Inclusive chama de infanticídio, qualquer tipo de aborto. Mas existem diversas linhas de pessoas que seguem que qualquer aborto não seria permitido. Mas é interessante a gente até chamar a atenção, porque a equipe médica do Espírito Santo, que essa menina é do Espírito Santo, se negou a fazer o procedimento e por isso eles foram para Recife. Mas é interessante falar que eu vi uma pesquisa que 80% dos ginecologistas, eles são a favor... 80%? 80% dos ginecologistas, eles são a favor de descriminalizar o aborto. Afrouxar as leis com relação a isso. O médico no Pernambuco foi perseguido, teve que mudar de lugar. Apenas 1% dos ginecologistas é que mantém essa postura conservadora. 1% dos ginecologistas, dos médicos ginecologistas. É um número insignificante para... É extremamente. Então,
às vezes é mais para quem faz mais barulho do que realmente o número considerado da população o que pensa a respeito. Porque, assim, se a gente for olhar no geral, até para o Estado, os gastos que são feitos são elevadíssimos. Estava vendo, em 2018, houve uma pesquisa em que o Estado gasta 500 milhões anualmente com procedimentos de aborto mal sucedidos. Para dar assistência às mulheres, né? Para dar assistência, porque mulheres entram nos hospitais com consequências como hemorragia, por exemplo. Porque iniciam um aborto em casa ou em clínicas clandestinas, não dá certo e vão para os hospitais. Eu tenho duas perguntas a fazer em tempos diferentes. A primeira, quando a Rosa Weber pauta o tema de descriminalização, qual é a intenção dela? Qual é a ideia? Porque, assim, gerou no Brasil uma revolta, né? um mal-estar de forma generalizada. E as informações, elas são as mais estapafúrdias possíveis. As informações que chegam, de modo geral, pelas redes sociais, há, assim, um constrangimento geral até para se falar nesse assunto. Para mim, proteger a figura feminina. Quando ela traz esse tema, qual é a real função e necessidade da ministra, que inclusive afastou-se agora? Porque, por exemplo, se eu chegasse no hospital e começasse um aborto em casa, com medicações, e chegasse no hospital, o médico, ele iria, no mesmo momento, ele teria o direito de comunicar à polícia. Sim. E eu seria algemada no hospital por isso. Mesmo uma situação de risco de vida. Exatamente. Então, olha ao que nós estamos, enquanto Estado, enquanto sociedade, colocando a figura feminina em comparação, né? Olha que crime nós estamos cometendo. De vítima, de muitas vezes do próprio Estado, por não dar uma educação de qualidade, por não dar uma saúde de qualidade, nós estamos culpando... Uma estrutura social de qualidade. Isso, nós estamos culpando essa mulher. Agora, interessante que o ato sexual, ele não é feito sozinho. E o homem não é responsabilizado da mesma forma. Então, a mulher, ela é presa, mas muitas vezes a mulher, ela é induzida até pelo próprio parceiro para cometer o aborto, porque ele não quer aquela criança indesejada, mas ele não é culpabilizado por esse ato. Apenas a mulher. E a outra parte que fez fez essa responsável. Existe até uma fala que eu acho bastante interessante, que dizem que se os homens gestassem, a gente não estaria mais discutindo isso, porque a lei já teria sido modificada. Mas aí a gente volta, Laína, para aquela questão do Brasil real e do Brasil oficial, né? Porque, assim, a lei, ela prevê responsabilização, por exemplo, para o homem, para o companheiro que induz, que instiga, que auxilia, né? Por exemplo, a mulher a praticar o aborto. Há previsão legal. O problema é que, na prática, como você muito bem coloca... Então, há previsão legal para responsabilizar quem sofre a estigmatização, quem sofre a criminalização é a mulher. Isso é um fato. Então, a revelia da lei... Ela é de vítima, ela é vista como uma criminosa. Isso. A gente é para olhar a mulher como vítima. A gente é para proteger a identidade dela. Ela é para chegar no serviço de saúde e ter a sua identidade preservada. Ela é para ser acolhida, ela é para ser respeitada como um ser humano inicialmente e não julgada. Então, de onde a sociedade tira esse papel de julgadora por estar julgando a mulher por querer cometer tal ato? Então, a gente entra no papel de julgador de condutas morais. É como se eu tivesse num patamar mais elevado que ela, que decidiu cometer tal ato. No futuro dela. Agora, já que eu estou aqui como provocador, e eu também não vim para perdoar ninguém, eu tenho que fazer a pergunta ao nosso internauta que está aí nos acompanhando nosso primeiro Podfasp, de muitos que virão. Mas, assim, há também o outro lado, certo? Sim. A gente vive uma cultura hoje, a gente chama de necropolítica, né? A política da morte, a cultura da morte. Mas também não há casos em que, por exemplo, há uma banalização
desse tipo de procedimento? Porque há, sim, situações, e pelo menos a gente tem estudos sobre isso, de mulheres que fogem dessa seara ou desses índices, dessas estatísticas, e ainda assim, por motivos fúteis, elas praticam aborto como se fosse uma coisa natural, normal. Será que muito disso também não influencia a cabeça das pessoas? Ou, de certa forma, isso... Ou a minha opinião é também patriarcal, é também machista, não sei. Eu acredito que... Só como pergunta. Eu acredito que se a gente abrisse mais essa pauta e trabalhasse mais como problema de saúde pública, como a descriminalização e até a legalização, se houvesse a legalização... Você é a favor da legalização, a Laínia? Doutora Laínia? Em parte, sim. Na Como verdade, seria essa parte? Porque assim, o que é que se tem visto atualmente no mundo atual? Que os países desenvolvidos, eles legalizaram. Os subdesenvolvidos, não. Certo? Então, e o que é que tem visto nos países desenvolvidos que legalizaram? Que esses abortos, eles são feitos de forma rara. Certo? Mas por quê? Porque quando há a legalização do aborto, essas mulheres elas são acompanhadas. Então, se uma mulher ela chega para cometer, eu quero fazer o aborto, ela não chega e faz. Ela passa por um acompanhamento. Então, você realmente quer fazer? Todo um processo. Isso, ela vai passar por Excelente. acompanhamento psicológico, ela vai passar educacional. Tudo. Ela tem um acompanhamento até que ela realmente tome aquela decisão. Então, ela não age por impulso ou por emoção, como acontece muitas vezes no aborto clandestino. Eu não sabia disso. Porque isso deixa de ser um crime... E a identidade dela é protegida. Então, há um acolhimento. Ela deixa de ser a vilã para ser a vítima, né? Então, isso muitas vezes faz com que ela nem faça o aborto. Ela desista do aborto, porque há esse acompanhamento. Tá? Então, acho que não é porque, agora que é legalizado, vou sair... Abortando. Fazendo criança. Eu acho que nenhuma mulher gostaria de... E eu acho até uma pauta interessante, porque, assim, trazer essa questão da legalização também vai trazer junto a questão do planejamento familiar, né? A questão dos métodos contraceptivos também que atuais. E que, se a gente pensar bem, a sua grande maioria é para o sexo feminino, né? A maioria E o sexo masculino? E o sexo masculino não gosta de usar, né? Então... A verdade é essa. Na realidade, a camisinha, existe essa cultura, todo mundo sabe que homem não gosta de usar camisinha. E aí, o único método contraceptivo que o homem ele tem o poder de estar utilizando, ele não gosta de usar porque os homens falam que perde a sensibilidade. A verdade é essa. Então, assim, fica até esse ponto fica sob a responsabilidade da mulher, isso a gente está falando de gestação. Fora as doenças, que ela pode estar... doenças venéreas, uma coisa assim. Isso, sendo acometida. Mas aí a mulher tem que fazer outros tipos de método contraceptivo, como o uso de pílula, né? Cara, esse debate é fantástico. A doutora, ao lado do doutor, os dois professores, trouxeram informações mais do que relevantes. Então, quer dizer que em países desenvolvidos, em que há legalização do aborto, esses índices reduziram, há uma educação, uma recuperação, há um acompanhamento e que esses índices realmente se encaixarem em níveis aceitáveis. É isso mesmo? Isso, é reduzido. E somado a isso, políticas públicas que, de certa forma, obrigam o homem a também se corresponsabilizarem em relação a... A verdade é essa. Porque a mulher não fez a criança Infelizmente, sozinha. No Brasil... Ela não fez a criança sozinha. Infelizmente, no Brasil, a grande responsabilidade cai sobre a mulher. E ela não fez sozinha. E realmente há essa chantagem, né? Não, a camisinha, não sei o que, não é tudo uma relação. O preconceito é sobre a mulher. O homem é o garanhão, é o machão, pegou e tal. É todo um constrangimento, né? É todo um assédio para que isso... O preconceito
recai, infelizmente, sobre a mulher. E aí, Bertinho... Eu ia perguntar, mas pode desenvolver, professor. Você fez uma pergunta que foi... Assim, o que foi eu tenho que uma a pergunta ministra... para o senhor aqui, já. Ela quis... o que foi que ela pretendeu, né, ao proferir o seu voto, inclusive, né, opinando de forma favorável à descriminalização do aborto? Que fique bem claro. Talvez perguntando dessa forma, né, a gente cria uma concepção falsa de que sempre houve um interesse muito grande, né, por parte do Poder Judiciário para discutir o tema, o que é uma grande inverdade, que é uma grande mentira. Porque, para que você tenha uma ideia, essa ADPF, né, essa arguição de descumprimento do preceito fundamental, a 442, ela foi iniciada pelo PSOL, né, em 2017. Veja, em 2017, há quase, né, tá aí, 7 anos, e somente agora, em 2023, é que essa pauta chegou ao STF, né, e ainda assim se arrastando, né, porque há uma resistência muito grande, né, e aí com esse voto que foi proferido pela relatora, a ministra Rosa Weber, assumindo de maneira muito corajosa, né, uma postura favorável à descriminalização do aborto, no caso, né, de gestação até 12 semanas, né, até o 3º mês. Então, assim, não é uma coisa assim, o judiciário está atrasado, não. Isso já estava, né, rolando no âmbito do Poder Judiciário há muito tempo, né, vinha sido engavetado, né, e deixado para lá, tá agora é que ressurge, né, e aí, claro, com essa decisão, com um impulso maior, né, e assim, a ministra, ela foi muito feliz, na minha visão, no seu posicionamento, até porque ela baseou a sua decisão na questão da vulnerabilidade, especialmente dessas mulheres, né, meninas pobres, negras, que moram na periferia, que são vítimas de violência, procuram, como disse no início, o serviço público para se submeterem ao aborto, não são atendidas e aí tendem a abortar clandestinamente. E aí as cifras, né, os percentuais, os dados são muito alarmantes, né, para essas mulheres. Então é uma decisão que atenta para a questão da vulnerabilidade de certos grupos. É uma decisão que atenta, por exemplo, para a questão da desigualdade racial. Porque há grupos específicos, né, que acabam sendo afetados mais fortemente pela criminalização, que daí é proveniente. Então, de fato, quando uma menina negra se dirige a um hospital, grávida e querendo abortar, a tendência é que as pessoas reprovem, a tendência é que as pessoas, né, que acham que aquilo é normal, é banal, para aquele tipo de pessoa, a denunciem ou, né, ofereçam uma notícia crimes para que as autoridades a punam. Então, é isso. Então, não é só uma questão de saúde pública, vai além, é uma questão social, é uma questão que vai de encontro à própria consagração do princípio da isonomia. Porque a verdadeira igualdade está em tratar os iguais com igualdade, né? Está em tratar, né, os iguais com igualdade, porém os desiguais com desigualdade. A equidade. A famosa equidade. Né? Então, assim, é uma discussão muito, muito profunda, né? Não é tão simples, né? Não é. Por isso que a decisão dela está gerando muita polêmica. Porque ela foi corajosa, venhamos e convenhamos, né? Para o momento em que a gente vive, de turbulência ideológica, né? De disparidade ideológica, ela foi muito corajosa, né? E assim, creio, como foi levado ao plenário, né? O ministro Barroso, né, pelo seu voto, levou ao plenário, eu acredito que essa discussão vai adiante e vai ser favorável à descriminalização. E vai ficar como? Eu acho que essa pergunta aqui... Além das hipóteses, que já são reconhecidas, aquelas que nós já citamos, né? Mas essa hipótese, ou seja, não responsabilizar penalmente, né, mulheres, ok? Que porventura venham a praticar o aborto, né, até as 12 semanas. Então essa é a tendência. Agora, eu não sei se essa decisão vai gerar algum tipo de comoção a ponto de justificar a intervenção do legislador, para ele criar um novo dispositivo. E possa amparar tudo isso. Para especificar determinadas condições em que o aborto, nesse caso, vai ser permitido, aí só o tempo é que dirá. Essas 12 semanas é a partir da concepção, não é isso? Não.
Eu queria Não? até trazer esse ponto, Isso. porque, na verdade, Há uma existe um divergência. debate quando a vida se inicia. Olha que coisa maravilhosa. Existe um Se tivesse debate de combinado esse- quando... Do ponto Pode de vista falar. médico, do ponto de vista legal. Do ponto de vista religioso. Religioso também, Porque é. do ponto de vista Eu ia religioso, a partir perguntar, do mas você então momento que deixa há eu a perguntar. fecundação, quando o espermatozoide Da estratégia da entrevista aqui, vocês estão óvulo, respondendo tudo. do ponto de vista religioso, ali já há vida. Então, já inicia a vida. Mas tem grupos que quando o embrião ele chega ao útero, já há vida. No caso da relatora, é que há atividade cerebral nessas 12 semanas. Certo? Então, aí é que ela Que considera... embriologicamente é assim que acontece a vida. Para esse 12 entendimento... semanas são o quê? 3 meses? 3 meses. Que 3 é quando meses. há desenvolvimento cerebral, a atividade cerebral. E aí ela considera como tendo vida. Mas tem já grupos que é quando o embrião ele começa a se desenvolver sozinho e outros que é quando ele nasce. Então é muito controverso, não há um consenso Entre os entre especialistas. comunidade científica, entre pessoas leigas, religiosas, sobre quando a vida ela se inicia, certo? Ainda não há. Então, são porque, por exemplo, existem outros que falam que é quando o coração bate, mas aí o sistema nervoso ele ainda não está formado. Quando é que o coração bate, você sabe? Há quanto tempo? Se eu não me engano, acho que com 2 semanas o coração... O coraçãozinho já está batendo. Já. Acho que com 2 semanas já dá para observar batimento cardíaco. Então, assim, é bastante controverso sobre isso. E aí eu queria trazer até outra fala, porque, assim, o nosso país, ele é um país religioso, né? Sim. Sim. E historicamente cristão. Eu ia tocar nesse assunto, mas vamos embora. Porque assim, de certa forma, a religião ela tem que ser levada em consideração pelo número Pelos costumes. pelo número de pessoas religiosas, apesar de que nas pesquisas que foram mostradas, mulheres cristãs também cometem aborto. Católicas ou evangélicas? Católicas ou evangélicas, isso não as isenta de cometer tal ato. Mas, assim, é interessante a gente discutir a religião. Por quê? Porque até que ponto é permitido que ela intervenha no Estado? Porque o nosso Estado ele não é religioso, o nosso Estado ele é laico. Então, assim, até que ponto as leis elas estão sendo interferidas por decisões religiosas. Morais. Às vezes não são nem morais, são religiosas mesmo. É que a religião e a moral, elas estão juntas, né? A religião influencia a moralidade. É por isso que Influencia. Do ponto de vista estritamente penal, e aí eu vou fazer um comentário que é estritamente, né, penal, o legislador ele considera que a gestação, tá, começa com a anidação. Ou seja, do ponto de vista penal, a gestação Contato de zigoto. não começa com a fecundação, começa no momento em que o óvulo já fecundado, né? Vai se dividir. Ele depois de fazer aquele percurso pelas trompas, ele chega no endométrio, no útero e se fixa, e gruda. É com 14 dias. 14 dias. Então, assim, a partir do momento... 14 dias? Leva esse tempo todinho. Em média. Em média. Em média, então, assim, 14 dias. Para o direito penal, para fecundado. o direito brasileiro, a partir da anidação começa a gestação. Então, a partir dali, existe o direito à vida, consequentemente, intervém o legislador para tutelar o direito à vida, que é um dos mais importantes. Tudo que você vier a realizar no sentido de atentar contra aquele sem informação anteriormente à anidação, não é crime. Por isso que anticoncepcional, né, pílula do dia seguinte, não são considerados do ponto de vista penal condutas criminosas. Mas é interessante, porque nós temos outros métodos contraceptivos. A pílula do dia seguinte é extremamente utilizada e de forma
muito desregrada e que trazem muitos malefícios para a saúde da mulher, na tentativa de não engravidar. Laína, aí já dá um outro Dá demais. É porque realmente é utilizado. Apelido é o seguinte, isso eu li. É usado Eles usam de forma como se fosse extremamente aspirina. irresponsável. É mensalmente que as mulheres tomam. Eu li a matéria dizia assim que os casais, alguns casais jovens, né, mais atuais, fazem o expediente diariamente até, né? Namoram e já vão para o dia seguinte. Isso, mas justamente caímos naquele ponto, porque os homens não querem, não gostam de usar camisinha. Porque eles não querem e não gostam. Aí a mulher ou faz algum método contraceptivo para se proteger. Responsabilidade total dela. Ela precisa se proteger, ou então ela corre o risco de engravidar. O que me invocou mais nas tuas colocações é que diz que as mulheres cristãs estão entre as que mais abortam. Não, elas não estão entre as que mais abortam, mas elas estão entre as que abortam. Não as isentam de cometer. Porque mulheres em idade reprodutiva, elas fazem sexo. Entendeu? Então a gente está falando o quê? De sexo. Tem um ditado, né, que diz que o que mata é piada, o que mata é hipocrisia, na verdade, né? Porque no fundo, é assim, elas poderiam, de certa forma, engrossar as fileiras para que esse assunto fosse realmente resolvido, que a gente tivesse... você trouxe dados, como o professor Leonardo também, interessantíssimos para essa discussão, né? Desde essa questão de que em países envolvidos esse índice reduziu com acompanhamento do Estado e até a situação do direito em si, né, que está, assim, acompanhando ou tentando tutelar essa relação que é conflituosa por demais. Pode falar, professor. Pois é, porque então, assim... eu pergunto pro professor Leonardo agora. Porque assim, no momento que o Estado ele criminaliza e não legaliza o aborto, ele deveria dar o que ele promete em Constituição, que é os direitos fundamentais ao ser humano. Mas é hipócrita do Estado criminalizar o aborto para a mulher e, ao mesmo tempo, apontar o dedo para ela. Aponta o dedo mesmo. Entendeu? A sociedade e o Estado apontam o dedo para ela. É hipócrita. Se ele, enquanto Estado, e a sociedade não deu as condições favoráveis para essa mulher poder ter conhecimento, ter condições socioeconômicas para gestar quando quisesse e de forma saudável, né? Professor Leonardo, essa questão, quando o senhor fala da descriminalização, você colocou aí a opinião da nossa ex-ministro Supremo. Essa descriminalização não seria, então, um aval para o aborto? Ou fica dentro dessas regras ainda, dos 12? Não, para o aborto de uma forma ampla, né? Porque isso não vai, por exemplo, autorizar o SUS a realizar um procedimento abortivo em qualquer pessoa, em qualquer situação. Nem tampouco vai mobilizar o legislador para descriminalizar de uma forma geral. Não. Trata-se de uma decisão em uma situação específica, né? Para a situação de mulheres, né, que estão em um processo gestacional, né, de até 3 meses, até 12 semanas. Sim. Né? E assim, não se sabe se, né, o legislador mais adiante, com base nessa decisão, ele vai, sim, criar uma hipótese permissiva, né, estabelecendo circunstâncias. Por exemplo, ele pode muito bem criar uma hipótese permissiva, liberando a prática do aborto para todas as situações em que a mulher, por exemplo, está, né, na gestação até 3 meses. Como também pode acontecer de o legislador ele fixar além disso, ou exigir além disso um outro requisito, algo inerente à vulnerabilidade dela, ninguém sabe, né? É algo precipitado até falar um pouco sobre como o legislador ele vai se comportar, porque é tudo muito novo. E outra, pode acontecer de no âmbito do STF os outros ministros não acompanharem, né, o voto da relatoria, e aí essa discussão vai cair por terra completamente. Então é isso. A priori, a decisão foi pela descriminalização em tal situação. De mulheres em situação de gestação até 3 meses. A pauta de legalização não entrou a descriminalização. Isso. E é até interessante informar o nosso internauta que está aí, que vai nos ouvir a qualquer hora do dia e da noite,
de que quem produz os efeitos sobre a lei é o legislador. Aliás, quem cria a lei é o legislador. O Supremo, ele só pacifica, normatiza, regulamenta, organiza. A Rosa Weber só está sendo provocada para dar essa resposta, não é isso? Isso. Diante da lacuna, não é o né? Supremo Tribunal Federal. Porque saíram aí enfim, nas mídias de que a Rosa Weber é abortista, tem que ir para o inferno. Na verdade, ela só está sendo provocada, quer dizer, foi provocada porque se afastou do Supremo, para tomar uma decisão a respeito, né, do que foi colocado. É uma discussão que já vem se arrastando há muito algum tempo. E é exatamente pela falta de um critério legal que ela vem se arrastando. Porque se houvesse uma lei, no sentido quem tem que fazer é o legislador, o Congresso? Sim, no sentido de prever tal situação como sendo uma hipótese permissiva, essa situação não existiria. Ou seja, o judiciário ele é convocado a opinar exatamente por conta da desídia da lei, por conta da inércia da lei. Nossa lei prevê a prática do aborto, a prática permissiva do aborto, mas em situações que são muito restritas. Não significa que se eu estiver gestando, vou chegar no hospital, eu quero... De forma alguma. Não é assim. Então, acontece que se eu tentar um aborto, tiver complicações, chegar no hospital, olha, estou com hemorragia, tentei um aborto em casa, e aí isso não vai criminalmente me causar e nem a equipe médica que vai me atender. As mulheres ainda usam esses métodos mais arcaicos, Citotec. Pode falar o nome? Não sei se pode falar o nome, professor. Existe, pode falar o Citotec? Não sei. Os mais variados, né? Tem um mais comum é para tratar a úlcera gástrica, que utiliza para falar os nomes, né? Mas aborto... os mais diversos, né? Microcesárea, curetagem. O fato de eu falar aqui, porque o Dr. Google e até as clínicas clandestinas, para quem quer... É só ir lá e... Exatamente. Não vai impedir, não. E não é de 2023, não. Pode ir para anos atrás, pode voltar no tempo, que isso não é uma prática de hoje, não. Não é difícil achar, não. A pena, professor Leonardo, para as mulheres que são flagradas em uma situação de aborto? Porque existem 3 hipóteses, né? Qual é? Qual seria? Porque tem em casa o VIP, nem pensa em aborto, pelo amor de Deus, vamos lá. Na hipótese mais grave, que seria o caso de aborto praticado por terceiro, né, sem o consentimento, vai de 4 a 10. Uma pena de reclusão de 4 a 10. Né? No caso do autoaborto, 1 a 3, né? E no caso do aborto praticado com o consentimento, de 1 a 4. Então, assim, o legislador, ele fora as causas de aumento de pena, né? Que também existem, estão previstas. Sem consentimento é o quê? Agressão, alguma coisa? Sim, sem a permissão, sem a anuência da vítima. Há situações em que o indivíduo produz as manobras na mulher sem ela permitir. Ou seja, há uma afronta ao direito à vida, né, no caso do produto da concepção, briga e há uma afronta... Mulher, né? É muito comum, infelizmente. Não, ele obrigar ela a tomar medicação para abortar à força, isso, existe. Por violentá-la própria, é muito comum. Ele não quer e sim, eu queria até trazer uma pauta interessante, porque a gente falou de das permissões para o aborto, é o estupro. Mas a gente tem que trazer em consideração, porque assim, o estupro que a gente discute mais é o estupro por estranho ou por uma pessoa que não seja meu cônjuge, né? Não seja meu companheiro. Mas a gente precisa trazer uma pauta importante, que a maioria dos estupros são feitos pelos companheiros e cônjuges. Com certeza. Então, assim, que as mulheres, elas não relatam. Então, muitas mulheres, existe o estupro marital. Todo ato sexual não consentido é caracterizado como estupro. É tão crime como um terceiro que à força ou mediante grave ameaça. Então, porque eu já ouvi de histórias de mulheres que já me relataram, eu não ouvi de internet, mas me relataram de estupro marital. É absurdo, porque o homem se sente, acha-se no direito de achar que a mulher é um objeto, é uma posse e que tem direito sobre ela na hora que quer. Então, mulheres que acordam de madrugada com um homem fazendo sexo com ela. Então, assim, existe N histórias de sexo não consentido dentro do casamento, do namoro. Então, existe o estupro marital, né? O estupro do companheiro. E que
pode acabar numa gestação. E aí, só fazendo um adendo, durante anos, a própria lei foi quem deu margem para esse tipo de prática. A própria lei foi quem contribuiu para que esse tipo de prática, infelizmente muito comum, né, entre pessoas casadas, crescesse, expandisse tão fortemente. Por quê? Porque no antigo Código Civil de 16, havia previsão, né, do famoso crédito conjugal. Ou seja, o cônjuge ele poderia exigir do outro a prática da sexualidade como se, né, os cônjuges tivessem essa obrigação em relação ao outro. Só que com o Código, né, de 2002, que é mais recente, isso foi abolido. Então, não há nem como respaldar, do ponto de vista legal, o comportamento, por exemplo, do homem que estupra, né, sua esposa, alegando que ela tem um débito conjugal para com ele. A obrigação, ela tem a obrigação. Interessante, né? Porque isso a própria lei, durante muito tempo, manteve. A ideia do débito conjugal. Só depois de um tempo, de 2002 para cá, foi que isso foi abolido de nosso ordenamento civil. Imagina uma mulher, assim, encerrando um relacionamento, por exemplo, a próxima de um divórcio, digamos, e o marido, né, vai e engravida. Como é que fica? Como é que faz, né? Então, são situações... Enfim, as relações humanas não são fáceis. Não. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Em um estado como o nosso, que polemiza, criminaliza, condena o aborto, mas é interessante, quando você vai olhar as estatísticas, os índices sobre crianças abandonadas ou crianças que não têm família ou crianças que estão jogadas aí enfim, em ambientes onde são criadas, qual o nome que a gente dá? Em casas de acolhimento. Casas de acolhimento, tem outro nomezinho, onde a criança fica quando não tem família. Enfim, isso é um tipo também de morte aceitável pela sociedade. Eu vivo num reformatório, ou vivo na creche, ou vivo jogado sem pai e sem mãe. Eu fui em Cajazeiras uma vez, algumas vezes. Eu morei aqui em Cajazeiras um tempo e era me cortar coração. Aqui no caminho da universidade tem um ambiente para criança. Gente, e eram dezenas de crianças abandonadas. 6 horas da noite, Leonardo. Professora Laênia. Se desligava tudo, se fechava tudo. E você ouvia o choro das crianças, o abandono, sem nada. Eu me pergunto o que é pior, o aborto ou essa hipocrisia de certa forma velada em que se permite esse tipo de degeneração na sociedade. Porque essas crianças que não têm pai nem mãe são jogadas mesmo aos reformatórios, né? A essas casas de apoio, né? E vamos rezar para ver se está certo, né? Você saindo de lá com alguma esperança. Não há uma relação aqui, né, muito forte. A gente condena, a gente critica, a gente aponta tanto o dedo para a mulher, para a questão do aborto, mas e essas crianças que já estão aí precisando de apoio, de ajuda? Pois é, porque assim, a grande pauta é proteger o feto, né, o embrião, a vida, né, pró-vida. Mas uma criança de 3, 4, 5 anos já não é vida? Não, então, aí é que eu trago esse ponto que você está discutindo. Mas fazer com que ela continue a vida não é o suficiente, né? Não traz a dignidade humana. Então, a gente não é só lutar para que, como muitas vezes a sociedade, de forma hipócrita, faz, dizer, lutar para que a legalização e a descriminalização não aconteça. Mas para que os direitos básicos eles sejam garantidos e que, na verdade, não são, né? Então, quando a saúde básica ela não é garantida, a educação ela não é garantida, então aí a gente o trabalho para a família ele não é garantido. A gente já tem aí sérios problemas de ordem socioeconômica, de desestrutura familiar, e que provavelmente vai desencadear em tudo isso aí que você está falando, né? Então, a gente precisa...
O Brasil é um dos países com o maior número de crianças abandonadas do mundo. É um dos 10 países com o maior número de crianças abandonadas. Vai perder para a Índia e para a China e alguns outros países da África. Nós temos um número elevado. Não aqui que eu esteja dizendo que o aborto seja o caminho, mas eu acho que é uma discussão também relevante em relação a essa preocupação sobre a vida, em relação à vida, né? Essas crianças não vão desaparecer, não vão deixar de existir. Não, né? não vão. Não Elas vão. Então, assim, a gente precisa pensar, essa criança está sendo gestada, mas e o futuro dela? Né? O futuro desse ser humano? Como é que ele vai ser? Tanto da mãe, como ela vai ficar pós-gestação, quanto dessa criança que está sendo gerada, né? Como é que é o futuro dessa criança. Mas é bastante polêmico. O tema não é fácil, né? Mas eu acredito que se conseguirmos, né, descriminalizar, acho que já será um grande passo. Já é uma coisa. Uma conquista para as mulheres, né? De se sentirem menos atacadas, menos agredidas, digamos assim. Acho que já é um avanço. Agora é um assunto forte. Vai chegar de formas diferentes, mas é interessante que o nosso público entenda que o debate aqui é bem mais sério do que apenas uma opinião, né, sobre um assunto. Porque existe a opinião pessoal, existe e existe o Estado, né? Por exemplo, tenho minha opinião pessoal, eu tenho minha opinião como profissional da saúde. Tudo deve ser levado em consideração. Como eu falei no início, eu abortaria? Não abortaria. Mas eu também não fecho o olho e não julgo, não condeno a uma mulher que, em ato de desespero, cometesse tal ato. Então, assim, porque eu acho que quando a gente faz tal julgamento, tal condenação, a gente se coloca numa posição um pouco complicada, né? De julgador. Quem somos nós para julgar? Isso. Né? Quem somos nós para julgar? O professor Leonardo também concorda com a opinião da professora Laênia? Também é contra o aborto? É a favor do aborto? Em alguns casos. Não sei se posso perguntá-lo, mas como a gente está num debate aqui bem aberto, né? Qual seria a sua visão? Bem, eu penso que... a minha opinião, assim... O senhor foi muito polido, muito educado, muito... eu posso dizer, né? Falou de forma legal, a discussão na legalidade, jurídica, né? Ela é naturalmente mais polida, né? Mas, isso. Assim, eu me posiciono muito... eu sou assim, eu entendo que o aborto ele tem que ser criminalizado, porque, de fato... Criminalizado ou descriminalizado? Criminalizado. Sim. Porque o bem jurídico vida é um bem importante, é um bem relevante. Porém, há determinadas situações, né, em que a prática do aborto, ela tem sim, né, que ser não só descriminalizada, como legalizada. Então, por exemplo... Você é a favor da legalização do aborto? Em certas situações. Em certas situações. De uma forma geral, eu me posiciono favoravelmente à manutenção da criminalização, porque, de fato, não há diferença entre matar um ser humano que tem 10 dias de formação e uma criança que tem 10 anos. De fato, né, vendo por um prisma mais amplo. Pergunta que eu mas há situações e situações. Se por um lado eu tenho direito à vida, que é o grande argumento utilizado pelas correntes, né, anti-aborto, por outro lado eu tenho o direito reprodutivo da mulher, que é um bem que merece, né, ser discutido e protegido. Eu tenho direito à igualdade racial, que é outro bem jurídico importante e que tem que ser tutelado pelo direito. Então, a diversidade sexual, que é também outro ponto a ser tutelado, abrangido. Então, assim, de uma forma ampla, se você me perguntar, você é contra o aborto? Eu lhe digo, eu sou contra o aborto, eu sou favorável à manutenção da criminalização, porém, entendo que em certas situações o aborto tem que ser liberalizado. O aborto tem que ser permitido. Aí quais são os casos que o senhor, assim, poderia dizer? Além das hipóteses legais, as situações que
realmente cria um certo colapso, né, no âmbito da saúde pública. As situações de vulnerabilidade, como foi no sentido aí da própria decisão proferida pela ministra. Eu sou completamente favorável à decisão proferida pela ministra, porque eu entendo que ela foi muito feliz na argumentação que ela utilizou. O argumento por ela utilizado é muito forte. Quantas e quantas mulheres não estão em situação de vulnerabilidade e por isso mesmo serão injustamente criminalizadas? Tem nem como criar criança. Concordo. Então, assim, há situações e situações. Uma coisa é a gente vislumbrar a mulher de classe média alta, branca, que procura um serviço e é atendida. E outra coisa é você, por exemplo, formar uma opinião com base na mulher, como já disse, negra, menina, lá da periferia, que vai procurar um serviço e muitas vezes não vai conseguir receber, por exemplo, o apoio das autoridades, ou então que o próprio SUS realize o procedimento, porque existe uma carga ideológica religiosa, uma carga discriminatória por trás que a impede. Então, assim, na minha humilde visão, são situações em que o legislador ele tem que abrir um parêntese. Ele tem que abrir um parêntese. Não só o judiciário. O legislador ele tem que abrir. Ele é o responsável. Agora, assim, eu não sou favorável àquela tese, né, que muitos mais radicais defendem, de que o aborto, de uma forma geral, ele tem que ser, né, ele tem que ser liberado. Não. Eu entendo que a conduta em si, como ela atenta a um bem jurídico que é importante, né, e o direito penal ele é o ramo mais drástico, ele tem que intervir para proteger o bem jurídico vida, mas em certas situações, com base também em princípios constitucionais, o aborto ele tem que ser permitido, ele tem que ser liberalizado. E o Estado tem que dar condições para que as pessoas tenham acesso. Concordo com o meu colega, acho que ele foi muito feliz, sua fala. Excelente. Vocês acham que valeu a pena aqui o nosso bate-papo? Muito. Excelente. Excelente. Se eu disser a vocês que já vamos mais de 1h30 de pode falar. Vocês acreditam? E assim, vamos nos encaminhar para a parte final, para encerrar, que a gente tem hora, acreditando que esse é o primeiro de muitos. Esse é o nosso projeto piloto. E assim, como última pergunta, e aí vocês respondem, vocês se despedem. Para quem está em casa nos ouvindo na hora dessa, a gente não sabe que hora vai lá, Leonardo. São 2 Leonardos aqui. É o nosso professor e o nosso diretor. Então, assim, encerrando, e vocês podem se despedir, mandar um alô para quem vocês quiserem. No mundo ideal, como seria essa questão? Como seria? Eu acredito. Não abortar de forma alguma. Eu acredito que no mundo ideal não existiria aborto. As mulheres não necessitariam chegar a esse ato no mundo ideal. Concordo, a verdade é essa. Não, eu sou apresentador, não vou dar opinião, não. No mundo ideal, né? No mundo imaginário, perfeito, onde as coisas funcionam, não existiria, não haveria necessidade. São tantos fatores que afetam a nós, homens e mulheres, em especial as mulheres. A gente vive uma onda de sexualização, de banalização do sexo e utilizado isso como moeda, como negócio, como tudo. Há tanta discriminação e, por que não dizer, tanta incriminação também. Olha, é complicado. Professor Leonardo, e o senhor, como seria esse mundo ideal? Sem aborto também? Eu concordo plenamente com a companheira, né, com a Laênia. De fato, para que um ser humano ele venha a praticar um ato, né, tão translocado, ele deve estar submetido a uma série de perturbações e, né, de fatores que... Encontramos fetos, às vezes, em latas de lixo, que se manifestam exatamente por conta desse desequilíbrio da sociedade. Nós vivemos em uma sociedade desequilibrada. Totalmente desequilibrada. Em uma sociedade perfeita, em que não há, né, ânsia, em que não há... né, em que não existem essas perturbações, certamente essa e outras práticas não existiriam. Então, assim, infelizmente, a gente vive essa dicotomia entre o que é real, o que é ideal, mas, assim, no mundo real a coisa é séria, né? É um pega para capar. E aí ficamos nós juristas, né? O pessoal da área da saúde e outros tantos, pessoal do serviço social, a discutirem um tema que é polêmico e, assim, que necessita de um olhar. Né? De um olhar múltiplo. E de uma solução, né? Mais isso. Da solução. Então, o espaço para vocês se despedirem, para eu também me despedir e nós fecharmos aqui com chave de ouro nosso
primeiro PodFasp, o podcast da Faculdade de São Francisco da Paraíba, Ceará. Dona Vera está abraçando o Nordeste inteiro, o Brasil inteiro. Então, com vocês é a despedida. Se tiverem que mandar um alô para alguém, agradecer, mandar um alô para os nossos professores e amigos e coordenadores, que com certeza acompanharão esse nosso bate-papo. É com vocês dois agora, para a gente seguir aqui para a reta final. Eu quero mais uma vez agradecer o convite. Adorei. Doeu? De forma alguma. Dá vontade de falar mais, né, Laene? Me convido mais vezes que eu venho, viu? A professora trouxe tantos temas você sugeriu aí. Quando ele chamou, eu falei, você não tinha um tema menos polêmico, não? Eu disse que o tema era bom. Mas tema atual, né? Extremamente relevante. Eu só tenho a agradecer pelo convite. Foi muito bom estar aqui na presença de professores tão ilustres, né? Para quem não sabe, viu, foi professor de Laênia, viu? Foi, no ensino médio, de literatura. Nós não chegamos no Monteiro Lobato. Não que eu seja tão velho, mas, enfim, foi professor do outro Leonardo também. Foi. Fui fazendo amigos pela jornada, graças a Deus. Nos reencontramos agora como colegas de trabalho. Olha como a vida da gente tem ciclos, né? De construção e educação. Isso é muito interessante. E agradecer à Faculdade de São Francisco pela oportunidade e ao curso de nutrição, que está... meu curso do coração, mandar um beijo e um abraço para meus alunos, lógico, para os meus professores, não poderia deixar. Imagine os alunos agora que vão ouvir esse nosso bate-papo, né? Esse nosso deixar como é que eles vão ficar informados, que a FASP tem disso, né? Lá são 11 cursos, 12 cursos, né? Hoje. Nós estamos só nos transformando na universidade, né? Estamos bem pertinho. Estamos nessa luta. Sei que tem no Crato, tem em Campina Grande, tem em Iguatu. Nós temos no Ceará, a FASC, né? A FASC do Ceará. A faculdade. Vamos trazer também a turma de lá para vir bater um papo aqui. Eles podem, tem que ir além. E agradecer à professora Vera, né? Que nos dá essa oportunidade de fazer parte dessa família FASP. E é isso. Um abraço aí pro pessoal. Aos nossos internautas que estão nos ouvindo aí. As meninas da secretaria que estão lá na luta. Você chega lá, quando chega na FASP, é só ligar a TV no Smart, lá no YouTube, vai estar lá saindo, lá direto do canal FASP. Dá para ouvir tudo, ver tudo. Uma maravilha. Pois é. Passar, só agradecer o convite. Passar a palavra aqui para o meu colega Leonardo. Professor Leonardo Figueiredo. Bem, eu quero agradecer, né, mais uma vez ao convite feito, né, pela FASP, né, na pessoa do professor Herbert, que está brilhantemente conduzindo, né, esse projeto. Espero que... Vamos juntos trabalhar. Primeiro de muitos, né? Para mim, muito me honra, muito me dignifica poder estrear aqui no PodFasp primeiro, né? É muita honra para mim. E assim, ladeado de pessoas competentes, né, de pessoas... assim, que tem um conhecimento, né, acadêmico tão grande, né? A professora Laênia deu um show aqui, né? E assim, mas o que eu pude trazer para contribuir, para fomentar o debate, assim, foi algo assim que também me permitiu, né, conhecer novos horizontes, e é para isso que existe o diálogo, né, para suscitar, gerar novas ideias, discussões. Tomara que não fique por aqui. Tomara que os ouvintes, né, os internautas, os nossos alunos da FASP, de nutrição, de direito e de outros tantos cursos, eles tomem isso aqui como um pontapé, né, para discutirem outros pontos importantes e por aí vai. Mas me sinto muito honrado. Agradeço à professora Vera também pela oportunidade, né? Mando um abraço aí para todo o corpo docente, para os alunos, né, do curso de Direito da FASP, que são a nossa base, a nossa referência. Muito obrigado, estou muito honrado. Nós aqui estamos honrados com a presença dos dois, com a doutora Laene, doutor Leonardo Figueiredo. Esse é o nosso primeiro PodFasp, esperamos que o primeiro de muitos. Quero agradecer também porque, né, ao meu amigo Leonardo Lins, que é quem está abrindo esse espaço, quem vai fazer esse tutorial, esse suporte, espero em Deus que por muito tempo. A Fiamma, que foi quem comprou, está comprando a ideia, né? A professora Vera também, que está acreditando. E a todo o corpo docente e discente da FASP. Acredito que esse é um espaço de debate, um espaço moderno, é um espaço em que a nossa instituição, né, tende a crescer.
A gente tem lá farmácia, nutrição, direito, pedagogia. Me ajudem, por favor, viu? Enfermagem, psicologia, educação física, administração, fonoaudiologia, odontologia, medicina veterinária, medicina na sequência, engenharia civil. Medicina na sequência, né? Que é uma das novidades. E muita coisa. Vem um simpósio por aí. É simpósio, não? Conif, né? Tem muita coisa boa pela frente aí que a FASP vem trazendo para Cajazeiras e região. Então, senhoras e senhores, amigos e amigas, internautas de todo o Brasil, a todo horário, que seja manhã, tarde, noite, vai ouvindo aí na viagem para casa, ou na tua poltrona, na tua cama, na tua Smart TV, é só sintonizar. A FASP, né, tá trabalhando para amadurecer toda essa estrutura de comunicação, e a gente vai se despedir aqui, né, de coração, agradecendo a todos e a todas, e já na ansiedade do próximo Pod FASP, Faculdade de São Francisco da Paraíba. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve. Estamos aqui para informar e construir a educação.